Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula aqui para vocês, uma aula totalmente gratuita, voltada aí para a área da costura criativa. E hoje a gente vai trazer uma peça muito fácil de fazer, né? Bem simples e bem legal aí para vocês estarem oferecendo também para as clientes de vocês, né? Antes de mais nada, gostaria de pedir que vocês compartilhassem os nossos vídeos, seguissem, né? Se inscrevessem no nosso canal, um canal aí voltado para o ensinamento da costura criativa de forma gratuita. Então eu só peço que vocês aí compartilhem os nossos vídeos, curtam, façam comentários, né, que é muito importante aí para o crescimento do nosso canal, tá joia? Bom, a peça de hoje é esse porta-óculos, tá? É uma peça que vende o ano inteiro muito bem, uma peça mais feminina, né, mas isso não significa também que não possa ser feita para homens. Normalmente o pessoal gosta bastante para colocar óculos escuro, né, o óculos de sol. Ela tem um tamanho padrão, né, mas é um tamanho aí que cabe qualquer óculos aí, porque ela tem uma medida aí bem legal, tá? Para vocês terem uma noção, ela fica aí com 20 centímetros por 12, né? Essa parte maior aqui, ela tem essa curvatura, ela tem 12 aqui. Então aí eu coloco um óculos aí relativamente grande e ainda sobra bastante espaço, ó. Toda essa parte aqui de cima ainda, ó, tá sobrando. Então até aqueles óculos maiores vocês podem ficar tranquilo que cabe, tá bom? É um projeto de sublimação, né? A gente trabalha com os tecidos sublimados, são tecidos personalizados, onde a gente cria as artes, desenvolve os projetos e vende para vocês os recortes para vocês estarem costurando, né, a peça. Nós não trabalhamos com a venda de artes, apenas com a venda já do recorte pronto para vocês costurarem, tá bom? A gente sempre deixa na descrição do vídeo os nossos canais de venda. Temos, né, o canal pelo WhatsApp, pela plataforma do Elo7. Para quem é da cidade de Rio Claro, a gente tem a Arte Ponto Armarinhos, que eles vendem, além dos nossos recortes, também todo o material que vocês precisam para estar confeccionando as peças. E eles também têm a loja deles online, né? Entregam para todo o Brasil, tá bom? Bom, os nossos recortes, eles são personalizáveis, né? Então a gente tem uma variedade muito grande aí de estampas. Eu trago sempre algumas aqui mostrando para vocês nas aulas, mas quando vocês entram em contato com a gente tem aí uma infinidade de estampas para vocês escolherem, inclusive personalizar com o nome que o cliente de vocês desejarem, tá bom? Esse porta-óculos, então, vocês vão estar recebendo o recorte dessa forma, tá? A parte de trás e a parte da frente. Aqui, ó, a gente personalizou inclusive com o nome, tá bom? Essa estampa, ela tá muito em alta, é uma estampa 3D, né? Que o pessoal tá aí gostando bastante. É uma estampa que tem aí essa dimensão, né? Essa proporção do 3D, né? E tá muito em alta, tá super assim, vendendo muito para necessaire, enfim, para mini bolsinhas, para porta-níquel. São estampas assim, a gente tem uma variedade muito grande dessas estampas nessa temática 3D, tá joia? Bom, então nós vamos precisar do nosso recorte. Ele não é estruturado no nylon 600, pode verificar que ele é só o tecido sublimado. Já vai o desenho, então é só vocês seguirem esse desenho na hora de costurar, tá bom? E o que eu vou precisar a mais? Eu tô utilizando o nylon acoplado. Esse nylon acoplado, por que eu utilizo ele?
Além de ele ser um material extremamente barato, ele dá uma estrutura para a peça macia, tá? Ele é bem macio. De um lado, ele tem uma espuminha bem fininha e do outro, ele tem um tafetá, um nylon. Muita gente utiliza como estruturador e forro ao mesmo tempo, porque esse lado do tafetá, ele fica super bacana para forro também. Então, se vocês não quiserem utilizar o forro e fazer apenas com esse material e não colocar forro, se vocês utilizarem esse nylon acoplado, não tem problema nenhum, tá? Única coisa que aí vocês não vão prender, né, o principal nele, como eu vou fazer agora. Né? Aí vocês estariam fazendo igual uma nécessaire. A gente põe zíper, costura e rebate, daí desvira, tá pronto. Aqui eu vou utilizar esse nylon acoplado como estruturador e não como forro, tá bom? Por isso até que eu estou utilizando ele no preto, porque eram uns retalhos que eu tinha aí. Outro estruturador que vocês podem utilizar, uma manta resinada, o próprio, como que chama, aquele manta pack, tá? Que também é bacana de estar utilizando. Eu não gosto, para essa peça, o TNT, o nylon 600, eu não utilizaria. Porque o que eu quero? Qual que é a minha intenção, a minha proposta com essa peça? É que seja uma peça macia, tá? O cliente, quando pega um porta-óculos, ele tem que ter certeza que o óculos dele não vai riscar, né? Então, se eu coloco um estruturador rígido, um estruturador duro, não fica com aquela sensação, né, de que, nossa, será que se eu botar meu óculos aí dentro não vai riscar lente e tudo mais? Então, é com essa intenção, tá bom? Utilizem, então, ou a manta, ou esse nylon acoplado, uma espuma, né, uma espuma fininha, também é bem interessante de vocês estarem utilizando. De forro, eu vou utilizar o nylon emborrachado, tá? O nylon 70 emborrachado. Poderia estar utilizando um tricoline, posso estar utilizando um Oxford, como eu fiz aqui nessa outra peça, ó, o forro, eu utilizei Oxford, tá? Preto. Deixa eu tirar aqui, ó. Utilizei o Oxford preto, tá? Tranquilo, tá? Qualquer retalho aí que vocês tiverem de tricoline, de Oxford ou de qualquer outra coisa, nylon 70, que é ou emborrachado ou sem emborrachar, já fiz com cetim dublado, então quanto ao forro, não se preocupem, mas utilizem um forro sempre macio, tá bom? Um forro que não vá riscar o óculos, tá certo? Por que eu estou utilizando o nylon emborrachado aqui? Porque eu tinha, né, sobrando esses pedaços e encaixou com a cor da peça e tudo mais. E trouxe aqui para vocês essa opção. Mas não se prendam ao material que eu estou utilizando, tá bom? O que é importante? Um estruturador maleável e um forro que não vá riscar o óculos. Vocês têm que ter essa preocupação, tá bom? Vou utilizar também zíper, um zíper número 5, eu cortei 23 centímetros de zíper e um cursor, nada mais, tá bom? Bom, eu não vou, gente, recortar a minha peça no desenho, tá? Não vou fazer isso. Eu vou deixar ela com a sobra de tecido, vou deixar, e vou aproveitar a margem do desenho para eu costurar no meu estruturador, tá bom? O tafetá, ele desliza, então eu vou deixar para baixo, deixo a espuma para cima
e vou colocar aqui, ó, um sobre o outro, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou na máquina passar uma costura prendendo o principal no estruturador, vou passar uma costura exatamente em cima da linha do desenho, em toda a volta, tá? Por que que eu não utilizo cola, tá? Como eu sempre já comentei com vocês sobre o estruturador, ele tá colado, né, na peça. É importante, né? Ele só tem a função realmente de estruturação se ele realmente está fixado, né? Se eu tiver dois materiais que não estão colados e só costurados pela beirada, ele não está estruturando nada, né? Eu só tenho dois materiais unidos. Quando eu vou estruturar, eu realmente preciso colar uma peça na outra para que ela vire uma única peça. Por que que eu não colo aqui? Para não perder aquela sensação de maciez que eu falei, né? Já que a cola ela já endurece, ela estrutura realmente, ela muda até o aspecto. Outra, o próprio contato do tecido com a espuma, ele já tem um atrito que ele faz com que ele fique, ó, aderido, tá? Quase que nem sai do lugar, tá? Então, a costura de borda já é suficiente e além disso, é uma peça pequena, tá? Então, assim, não vai ter problema. Vou passar, então, a costura que eu falei pra vocês. Pode colocar um ponto larguinho. Não precisa ser um ponto estreito, é só mesmo para estar fixando. Se quiser colocar alguns alfinetinhos, pode. Só é importante que vocês façam o contorno bem certinho para não deformar a peça. E a minha agulha, ela tá passando exatamente em cima do risco do desenho, tá? Olha lá. Fiz aí, ó, todo o contorno, ó. Certo? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu posso vir com a minha tesoura e eu vou cortar bem pertinho da costura. Só toma cuidado para não cortar a costura que vocês acabaram de fazer. Vamos lá. Corta. Tá? Fiquei aí com a espuminha já fixada na peça, tá certo? Eu vou fazer o mesmo com a parte de trás. É igualzinho os dois lados, tá? Tirar um pouquinho de excesso aqui de tecido. Venho aqui, ó, espuma, material pra cima, avesso com avesso. Vai lá na máquina. Contorna toda a peça e de novo eu venho aqui e recorto. Gente, essa peça, ela é uma peça simples de fazer, mas ela é bem vendável, porque assim, vende bem no verão, né, com temas assim de praia. Vende bem em época de Dia das Mães. Como eu falei, Dia dos Pais, né? Às vezes as pessoas querem dar um presente diferente, né? Um presente personalizado, também é legal, né?
E então, ou seja, vocês vão conseguir aí vender essa peça o ano todo. Fiquei com as duas partes já estruturadas, tá certo? Antes de eu botar o zíper, o que eu vou fazer? Eu tenho o meu forro, tá? E eu preciso que esse forro esteja exatamente no desenho do meu principal, tá? Eu preciso que esteja no mesmo desenho, no mesmo formato, porque depois eu preciso desse corte aqui, ó. Então não dá para eu deixar simplesmente nesse retângulo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, ó lá, em cima, tá? Se quiser botar uns alfinetinhos bem na beiradinha, pode, ou riscar com a caneta também pode, não tem problema. Pode alfinetar na beirada, porque é tecido, não tem o estruturador do nylon 600, então não vai marcar. Se tivesse, eu não indicaria fazer isso. Aí eu ia falar para vocês contornarem mesmo com a caneta, tá? Só cuidado que se vocês estiverem utilizando o nylon 70 de forro, o emborrachado, ele marca um pouquinho. Então, alfineta na beiradinha. Ó lá. Vou cortar, vou fazer todo o corte, ó. Com o mesmo molde, ó. E isso eu faço com as duas peças. Parte da frente e parte de trás. Tá? Pode soltar. Fiquei com o desenho, tá? Vou fazer o mesmo com a outra parte. O nylon emborrachado, ele tem um lado que é nylon, que é o nylon 70. Do outro lado, ele tem uma resina, ele tem uma borracha. Eu já usei dos dois lados, como direito, tá? Dependendo da peça, eu acho que fica bonito a borracha aparecendo. Dependendo da peça, fica bonito o nylon. Aí vocês podem escolher. No caso aqui do óculos, como eu falei, eu preciso de uma peça que traga proteção às lentes do óculos. Eu deixei o nylon para fora, tá? Eu não vou deixar o lado emborrachado, porque o lado emborrachado, ele, como, né, uma borracha, ele é mais grudento, né, mais pegajoso. Então, aí pode ser que grude na lente do óculos e tal. Então, eu deixei o lado realmente do nylon como sendo o meu lado direito, tá bom? Fiz os cortes, então, ó, só para vocês verem, aqui, ó, é o lado do nylon e aqui é o lado da borracha, muda até a cor. Eu vou usar o lado do nylon para fora. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o zíper na parte de cima da minha peça principal. Então, vou passar metade do zíper aqui e a outra metade do zíper aqui, tá bom? Posso destacar o zíper, dentinho para baixo, direito com direito, alinha bem a borda. É uma costura de segurança, porque eu vou colocar o meu forro aqui. Ó, tá? Passei a costura aqui e agora eu venho com o forro direito, que é o nylon, com o direito. Como já tá cortado no meu desenho, é importante que fique bem alinhadinho, não pode ficar fora. Se tivesse a mais, né? Às vezes eu faço em nécessaire, né? Eu deixo a mais. Aqui nesse caso não pode, ó. Tem que estar bem certinho, tá bom? E agora eu volto lá na máquina. Agora é chato, tá, gente? De costurar o lado da borracha. Se vocês não tiverem com um calcador
de teflon, ele vai enrugar, porque vai dar atrito, tá? Então, segura aí, porque senão vocês vão enrugar toda a peça. Isso se vocês estiverem utilizando esse nylon emborrachado. Ó, passei a costura, jogo lá pra cima, jogo pra baixo, alinho tudo bonitinho e vou o quê? Passar uma costura de rebatido, botando esse zíper pra cima e esse forro pra baixo, cada um no seu lugar. Como eu sempre falo, a minha costura de rebatido não é simplesmente uma costura de acabamento, né, de estética, mas ela serve também para deixar o zíper para cima e o forro para baixo, cada um no seu lugarzinho, para não ter perigo depois de enroscar quando eu passar o meu cursor, tá bom? Vou repetir no outro lado. Direito com direito do zíper, dentinho para baixo. Costurinha de segurança. Pego o forro, direito com direito. Alinha tudo. Segura para não sair do lugar. Vai lá na máquina. Aqui eu estou usando a linha de poliéster, mas se quiserem utilizar a linha que vocês usam para costurar tricoline também, não tem problema, tá? Porque não é uma peça grande, não é uma peça estruturada, né, com o nylon 600, então a linha de poliéster comum, ela costura super bem. Vamos rebater. Esse porta-óculos é praticamente uma técnica de uma costura luva, né, que a gente chama, que é aquela costura onde eu coloco direito com direito, desviro e rebato, depois eu junto tudo e desviro, né? Mais pra frente eu vou trazer aí para vocês alguns conteúdos onde eu vou explicar mais detalhadamente, né, cada termo, cada técnica que a gente utiliza na costura. Aguardem só um pouquinho que tá vindo um conteúdo bem bacana para vocês. Mas é uma técnica que a gente costurou aí nas outras aulas, as nécessaires, tá? Então, onde eu coloco direito com direito, desviro e rebato. Agora, o que eu faço? Eu ponho zíper com zíper e passo o meu cursor. Como eu tenho a frente sendo aonde está o nome, lembra que eu falo sempre que o meu zíper, ele vai fechar do lado esquerdo, então ele tem que entrar do lado direito. Então ele vai entrar do lado direito para fechar no esquerdo. Então lá, ó. Coloco zíper aqui. Cortei o excesso, ele tem que ficar menor do que o outro. Engatei e passei. Aqui, qual que é a minha preocupação? O alinhamento, ó, das duas peças, tá? Tira para fechar o zíper e passa novamente, deixando o cursor no meio. Aqui. Tá? E essa é a técnica da costura luva. Agora eu vou unir direito com direito. Então, principal com principal, forro com forro. Tá? Ó, de novo. Tô aberto aqui, ó. Certo? Direito com direito. A hora que eu levanto, o forro já cai aqui, ó. Então eu tenho
principal de um lado, forro do outro, tá? A minha preocupação aqui é que eu alinhe tudo. Pode alfinetar. É importante, porque agora tem que estar bem certinha essa costura, tá? Porque tem desenho, né? A gente tem as curvas, tem as entradas. Certifica do alinhamento aqui do zíper. Tem que ter essa simetria, né? Essa união aqui, ó. Aqui, né? Que a gente fica nas emendas, né? A gente tem que estar sempre preocupada com esse encontro aqui, ó. Para não ficar deslocada a peça. Venho também já unindo o meu forro. É nylon, então dá uma alfinetadinha só na beiradinha. Ó, deixei a peça toda pronta para costurar. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou passar uma costura em toda a volta, porém eu tenho que ter no forro uma abertura para desvirar essa peça, tá? Vamos pensar o seguinte, se fosse uma nécessaire, eu deixaria a abertura aqui embaixo e eu desviraria por ela. Porém, na parte de baixo dessa peça, eu tenho uma curva, tá? Se eu deixar aberta por ela, para depois eu fazer o acabamento, eu vou ter que fazer essa curva e não vai ficar legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma parte reta para deixar aberta. A única parte reta que eu tenho é essa lateral aqui. Então, é aqui que eu vou deixar. Tá bom? Ó, deixa essa parte do forro aqui, ó, em qualquer um dos lados, tanto faz. Deixem ela aberta, tá bom? Eu vou começar a costurar nessa ponta aqui, antes do zíper, passo sobre o zíper, dou a volta toda e paro um pedaço antes. Já venho mostrar para vocês. Um pé de máquina. Cuidado com as curvas, a gente não pode deformar o desenho. A preocupação aqui da cor da linha. Se preocupem com a cor do forro, né? Tem que estar uma cor de linha aí adequada com o zíper, com a cor do forro, porque depois a gente vai fazer, né, o acabamento. Então é essa preocupação aí que vocês têm que ter. Que tá de acordo com a cor da peça de vocês. Ó lá, tá? Deixei essa abertura aqui, ó. Contornei toda a peça. Posso vir cortando o excesso de zíper. Se tiver um pouquinho de excesso de forro também já corta, não deixa nada sobrando. Certifica que a costura pegou dos dois lados. Onde tem o zíper, eu gosto de selar um pouquinho, porque zíper desfia e aí eu não perco a peça. E por essa abertura é o que eu vou fazer nascer a minha peça, né? Abre o zíper, procura lá dentro o zíper, abre e ó, com calma, pega lá o fundo da peça, ó, e traz. E aí vocês vão começar a desvirar.
termina de abrir o zíper. Ó, esse forro traz ele para fora para vocês poderem fechar agora aqui, né, ó. Traz toda essa costura para fora. Modelem a peça, ó. É importante a costura tá para fora. E nessa parte que ficou a abertura, ó, façam a bainha, pega aqui assim, ó, na abertura, automaticamente essa bainha ela já deita, ó, pra dentro, tá, ó. Só encaixar os dois dedos aqui, dá uma leve tensionada, ó. Ela já faz. Pode vir na máquina aqui, ó. E fecha. Olha lá, tá? Já jogo esse forro todo pra dentro. Empurra bem as costuras, ó, traz o zíper bem pra fora. Faz o forro realmente se encaixar na peça. Olha lá. Tá? Vamos fazer um teste aí do óculos. Ó. Tá? Olha lá, sobra espaço ainda lá dentro, ó. Tá? Cabe tranquilamente. Certo, ó? Fica uma peça bem bacana, né? Personalizada com o nome da cliente. Bem fácil de fazer, bem rapidinha, né? E aí vocês conseguem vender o ano inteiro, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês quiserem deixar, a gente responde sempre que for possível, ou pelos comentários do vídeo mesmo, ou por canal de WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, um porta-óculos simples, né, sem estruturação, né, do nylon 600, apenas com o tecido de sublimação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.